Encerrada a audiência pública de cultura em Limoeiro, tratando da questão da Lei Paulo Gustavo e os editais que foram aprovados aqui na nossa cidade. A secretária Dolores Carmen fez a abertura, explanou, foi muito elogiada, né, pelo trabalho, pela forma transparente. Mas a minha primeira pergunta, Dodinha, é verdade que você chegou a ser ameaçada nessa lei? Gostaria de saudar a todos. A gente recebeu algumas mensagens, né, que foram num tom bem, eu acho que exacerbado, os ânimos alterados. Mas eu tenho tentado, né, me blindar e conduzir isso como nós temos feito, com naturalidade, diante daquilo que é pontuado e pautado, né, na legislação e no decreto. Eu quero agradecer desde já, Gonçalves, ao grupo, né, da Secretaria, que tem se mantido muito solidário, e as pessoas também da Prefeitura. Não posso deixar de saudar Pablo, Marcelo Gomes, Marcelo Lapenda, Saulo, Sérgio Murilo, Márcio Pimentel. São grandes parceiros e que têm sido grandes também pessoas que estão como colaboradores para que tudo isso aconteça da maneira legal e legítima, né? Eu creio que tudo que é novo é um desafio para os artistas, é um desafio para a equipe. Orlando tem sido uma pessoa bastante equilibrada e ponderada, e preza para que isso aconteça da forma que é justa, né? A nossa missão é alcançar a justiça social. Então, assim, nós tivemos por dias, eu assim, né, não adentrei muito no assunto, mas a gente solicitou Cacá, um grande parceiro, os da guarda, né? E que se manteve muito presente para, nesse momento, ele acompanhar esse processo de que a gente tivesse realmente essa segurança, né, em conduzir. Eu creio que as coisas agora vão caminhar com os ânimos mais a menos e a gente vai poder aplicar, com toda certeza, está prestes já o recebimento do recurso pelas pessoas que foram os vencedores, e aí a gente poder ter uma PENAB mais tranquila. Ô Dodinha, alguns questionamentos de produtores, já que a gente não tinha se encontrado ainda para falar sobre isso, da última vez você mandou um áudio. Tem um projeto, a Batalha de Afonso de Sá, o Rifle de Ouro, que dizem que no corpo desse projeto ele tem lá uma cláusula que é para compra de equipamentos. E parece que dentro do edital não pode ser para compra de equipamentos. Esse projeto foi aprovado. Nós temos, né, pontuado o que está no critério da legislação. Tanto o setor público quanto o privado, ele tem essa questão de que no detalhamento da prestação de contas e do orçamento, ele deve apresentar, né? O que a gente não poderia era, nos outros editais, utilizar. Mas a aquisição de bens, ela está prevista. Eu não posso adentrar tanto no mérito do próprio parecerista, porque isso, de fato, tem uma comissão estabelecida, mas, Gonçalves, eles tiveram, né, em mãos para o julgamento tanto a legislação como o decreto, e aí eu inclusive tenho, né, acesso a alguns monitores que são da CNM e daqui do governo do estado, e tudo isso está sendo feito com muita ponderação e justamente para a prestação de contas. Então, a aquisição de bens, ela é inclusive uma das dúvidas que é mais pautada nos grupos, e a gente está seguindo os direcionamentos que estão na lei. Qualquer vedação que fosse feita nesse sentido, a pessoa seria responsabilizada. Então, não tem. E sobre o mérito realmente da nota, da discriminação do orçamento, essa competência, eu fico, né, como secretária, eu não sou parecerista, mas eles tiveram toda essa responsabilidade, cuidado e zelo. E eu creio, Gonçalves, que assim, é bom estar atento, né? O artigo 6º e o artigo 8º da legislação, ele faz essa previsão, e a própria orientação da Secretaria de Cultura do Governo do Estado, ela tem dado essas determinações. O que acontece? O Ministério da Cultura, quando ele aplica, né, recursos num volume tão grande, algumas instruções normativas, elas vêm ao longo do tempo. Então, de acordo com as dúvidas dos municípios, dos entes que estão recebendo. Então, pode ter certeza que, assim, dentro da legalidade, aquilo que é legítimo, a gente não continua, né? Qualquer pessoa durante esse processo, e a gente tendo essa informação, a gente segue de acordo com a determinação. Mas a aquisição de bens, né, de equipamentos, inclusive até para os cinemas itinerantes, alguns eles foram nas orientações que nós recebemos, eles foram sim, contanto que aquilo esteja discriminado na planilha orçamentária.
tá certo? Mauri Cleverson Alexandre Alves de Souza, ele provou que mora em Limoeiro porque tem muita gente que ainda duvida disso. Inclusive está no parecer, a Procuradoria do município, ela recebeu, né, todas as dúvidas ou esclarecimentos que foram solicitados por meio do recurso. O que acontece, a Procuradoria, em seu parecer, também nos passou que, além das pessoas que fazem, elas relatam, mas elas não trazem qualquer prova de que ele é do outro município, enquanto ele traz a declaração que para esse... Mora mais de um ano em Limoeiro? Que mora mais de um ano, a vida toda. E o conceito de domicílio ele é bastante amplo, inclusive, né, ele abrange o de duplo domicílio. Então, assim, Mauri Cleverson, como outras pessoas que foram apontadas, que não são daqui, nós temos a declaração, e as pessoas que fazem esse apontamento, elas não trazem prova de que o domicílio dele é outro município. Então, aí é muito delicada, Gonçalves, essa questão, porque, veja, as pessoas fazem apontamentos que hoje a gente caminha num processo legítimo, dentro da legalidade, e que mais na frente a gente pode ter isso voltado, o próprio município e a comissão ser judicializada por estar ferindo o direito dele, porque se ele diz que é limoeirense, traz provas como os comprovantes de residência em seu nome, a autodeclaração, então no momento que alguém diz isso, ela precisa trazer uma contraprova, não só apenas a alegação. É muito importante que a gente tenha esse entendimento. E eu aproveito e já faço, inclusive, a ponderação sobre a questão étnico-racial. As declarações étnico-raciais, elas são de responsabilidade da pessoa que juntou. A Secretaria de Cultura, nos editais, né, a gente não viu o estabelecimento de comissão de heteroidentificação, que é realmente uma legislação nova, acho que de 2020 para 2021 a gente tem essas mudanças. Mas é importante que a gente diga que a responsabilidade da juntada de documentos, ela é do proponente. A Procuradoria também foi acionada, mas antes mesmo que ela, né, colocasse no parecer, a gente teve a desistência de uma candidata a quem eu externo, inclusive, a minha solidariedade, porque eu vi que foi muito aclamada na rede social, acho que até se sentiu, né, de certa forma, tolhida em alguns momentos, porque hoje o próprio STJ, ele tem decisões de invalidar algumas comissões que fizeram heteroidentificação por ele julgar que isso é uma questão de critério de foro íntimo. Então, comissões que foram instituídas para julgar o fenótipo. Então, a candidata, né, ela desistiu de forma ampla, não só alcançando a questão do pedido. Por vontade própria, ela desistiu do projeto. Cota e da ampla concorrência, mas a gente, já com o acionamento do jurídico, nós já temos decisões de que, enquanto Estado, a gente não pode intervir na declaração que é de responsabilidade dos proponentes. Dolores, Luiz Henrique Gomes dos Santos Dantas, ele foi contemplado com o prêmio do coletivo e a denúncia é que ele é uma pessoa ligada à companhia Faz-me Rir, grupo de Tiago Ventura, que faz parte da Secretaria de Cultura. Esse processo também foi aprovado. Foi legal? Foi porque Tiago, ele não elaborou o edital, né, do projeto da Paulo Gustavo, nem de audiovisual, nem de mérito cultural. Então, isso não inviabiliza. Como nós tivemos Alexandra Gomes, que também é componente da Secretaria de Cultura. Nós vimos em alguns municípios posicionamentos bastante radicais, né, de que se você for da Secretaria de Cultura, você não pode concorrer a editais. Agora, eu acho que, assim como a fala dos conselheiros de cultura que dizem quem faz cultura faz há muito tempo, não começa de hoje, né? Como, por exemplo, a Alessandra é artesã de muito tempo, Maciel Alves, que é da Secretaria, o próprio Fábio, a gente não pode invalidar a história de cultura deles. Agora, se estiver envolvido diretamente no edital e tiver poder de decisão, ele não pode concorrer. Luiz Henrique, que é o proponente, né, do coletivo Faz-me Rir, não teria assim, né, nenhum impedimento, porque Tiago Ventura, embora componente da equipe da secretaria, ele não tem poder de decisão, ele não elaborou edital, ele não julga recurso. Então, dentre os impedimentos que estão lá listados, isso não invalidaria a aprovação de maneira nenhuma do Grupo Faz-me Rir, que inclusive teve um trabalho de atuação brilhante na pandemia. A gente teve as portas abertas, né, do Galpão das Artes, quando o Faz-me Rir apresentou espetáculos para os profissionais envolvidos na linha de frente na pandemia, que estavam também os de educação, né? A gente teve essa determinação, Gonçalves, inclusive desses critérios
critérios de transversalidade, cultura e saúde, cultura e educação, eles não foram algo da secretaria, mas eles de fato estão na Lei Paulo Gustavo, na LPG, e vieram na própria minuta que ficou como modelo e é direcionado para que os municípios façam. Inclusive, na própria lei, a gente tem um artigo muito detalhado que diz que quem utilizasse essas minutas não precisaria submeter a uma assessoria jurídica para avaliação antes da publicação. E ainda assim nós o fizemos para que a gente tivesse esse processo totalmente legitimado e democrático. Bom, você sabe que eu fui um crítico ferrenho dessa situação toda e não mudei muito ainda a minha opinião, mas, por exemplo, o galpão ficou todo fora do projeto. Mas o galpão teve pessoas de lá que produziram projetos para outros. Depois vem a indicação da comissão. Quem indicou a comissão, já que foi citado aqui pelo vereador Marcos Sérgio, que Pablo ele integraria o galpão de alguma forma. Que opinião você forma sobre isso? E talvez se ponderar nas próximas que fosse evitado isso. Gonçalves, assim, né, com muita tranquilidade, eu posso dizer que Fábio teve até uma decisão, eu acho que avaliando ele mesmo, né, ele fazendo essa autoavaliação, foi muito ferrenha com os componentes, né, porque, como eu digo, a história de cultura deles não pode ser apagada por conta de uma legislação e de um recurso que vai ser aplicado. E é com bastante dignidade que, ao se falar sobre a questão do recurso que chegaria, ele não só fez a retirada, disse que o galpão não concorreria como qualquer componente. Isso daí não invalida, para a gente essa questão de que são pessoas que têm uma história respeitadíssima. Pablo estar na comissão, mas não tendo nenhum... Olha só, a gente não quer desmanchar a história. Você sabe que eu sou amigo do galpão, colaborador e de Fábio André há muito tempo. Mas é que a gente precisa esclarecer para quem está nos ouvindo essas colocações que estão ainda na boca de alguns produtores. E que, na verdade, assim, não teria um fundamento. Eu acredito que é uma oportunidade de desabafo de qualquer insatisfação, porque o galpão sequer concorreu. E até a questão de que alguém execute um projeto. Nós temos pessoas, nós temos impedimentos que estão ali. Por exemplo, um vereador, ele não pode concorrer no projeto, não é verdade? Então, isso já demonstraria que poderia haver qualquer tipo de manipulação. Então, as pessoas que a gente conhece aqui numa cidade pequena, alguém vai trabalhar realizando o projeto. Então, isso gera um impedimento generalizado, não é verdade? Como eu falei, a própria questão da secretaria em si. Então, com toda certeza, foi uma decisão, eu acho que dele muito forte, de pedir que as pessoas do galpão não apresentassem o projeto, e a questão da presença de Pablo, de fato, ele não estava avaliando o galpão sequer concorreu. Então, eu creio que é um momento de realmente das pessoas externarem situações, mas que para esse momento a gente não tem uma situação concreta de dizer isso aqui é ilegítimo, até porque das pessoas que a gente conhece, que apresentaram os projetos e que tiveram aprovados, nós temos projetos que são tal qual está no edital da exigência do cumprimento. A gente tentou acolher o máximo possível, inclusive nesse tira dúvidas e nessas formações e suporte na secretaria, mas a legislação, para esse momento, a gente precisava dessas comprovações. Não tem como a pessoa relatar e não comprovar a sua vivência com as pessoas idosas ou no setor da saúde. Então, de fato, a ponderação que foi feita foi essa para esse momento. A ministra Carmen Lúcia Gonçalves, ela faz uma fala, que ela diz assim, é preciso culturalizar as leis. Ela diz que precisa dessa essência também, desse sentimento, de cultura. Mas para esse momento, enquanto poder público, nós não podemos nos afastar das nossas obrigações de cumprir com aquilo que está. Eu também pontuei na minha fala, e eu acho importante que, embora as pessoas queriam concorrer ao edital, elas não poderiam ter de forma antecipada, mas nós vimos que há uma fase para impugnação do edital. Então, os critérios estabelecidos, o edital estava ali para que a comunidade ela fizesse o seu juízo e ela, encontrando qualquer fato que fosse ilegal ou ilegítimo, ela apontasse. E isso não aconteceu. Então, assim, é de fato um momento de aprendizado, é um desafio, mas eu creio que nós vamos avançar para
que todas essas ponderações que foram feitas, elas sejam, né, anotadas e a gente possa avaliar melhor para a aplicação dos próximos recursos. Eu quero dar parabéns também aos aprovados, eu quero dizer que os suplentes com ótimas notas, quantas pessoas boas na nossa comunidade cultural que merecem realmente. Seria ainda melhor se o nosso município ele conseguisse receber mais recurso, mas o recurso que nós tínhamos para trabalhar era esse e vinculado ao que a legislação dizia de como deveria ser aplicado. Nós estamos às ordens para os esclarecimentos, por isso viemos e nós queremos fazer isso com muita transparência e dignidade. Agradeço a todos que colaboraram para que isso acontecesse de forma legítima. Bom, eu quero lhe parabenizar de novo, agradecer pelas perguntas e respostas que obtive. Agora, quando é que o dinheiro chega na conta dos aprovados? Qual é o trâmite? Nós temos agora até o dia 11 a data de recebimento de documentação e nós sabemos que até esse período, Gonçalves, a gente ainda pode ter uma mudança na lista final, porque o que acontece, algumas pessoas têm alguma pendência que desconheciam nas suas certidões e nós precisamos das certidões federais, municipais e estaduais, todas ok. Então, quando as pessoas não conseguem trazer essas certidões até o dia 11, provavelmente para o dia 13, né, a gente tem uma lista de habilitados final, que é após a conferência dessa documentação. Aí, após o dia 13, a gente começa a fazer o pagamento dos recursos, até o dia 31 de dezembro.